Efésios 6, 12. Deixa eu só achar aqui na minha também, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as potestades e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aí, amém? Deus me deu essa palavra porque muitas vezes nós estamos passando por adversidades, por problemas financeiros, no trabalho, na família, né? E a gente está lutando com a nossa força, a gente está lutando contra o homem e não está vingando, não está vencendo. E às vezes a gente se pergunta: Senhor, o que é que está acontecendo? É porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então é muito importante que a gente entenda e aprenda contra quem a gente luta. Porque às vezes a gente não está vencendo, gente. Às vezes a gente está ali lutando, a gente está indo, vamos supor, uma enfermidade. Quantas pessoas não ficam indo no médico várias e várias vezes, fazendo tratamento, fazendo isso, fazendo aquilo, e não resolvem? Mas na hora que põe o seu joelho no chão e entende que aquela luta é espiritual, não precisa nem de médico muitas vezes, o Senhor dá a vitória. Então a nossa primeira busca tem que ser ao Senhor. O Senhor pode usar o médico, o Senhor pode usar o homem para nos ajudar, o Senhor pode usar o chefe no trabalho, mas a nossa primeira luta, ela é espiritual. Por isso é tão importante que a gente entenda isso, para que nós possamos lutar com as armas certas, saber quem são os nossos inimigos e também ganhar as nossas guerras aí em oração. Amém? Todos entenderam até aqui? Então a nossa luta ela não é contra carne e sangue. Carne e sangue é o quê? Humanidade. Eu tenho um irmão que está me apelhando. Meu problema é com ele para ser resolvido? Não, é com o espírito que está usando ele. Porque no dia que ele se libertar, pode até virar o meu melhor amigo. Olha como é engraçado. O Senhor manda a gente orar até pelos nossos inimigos. Não é verdade? E às vezes a gente fica se segurando para não orar pelo inimigo. Porque, não vou orar para aquela pessoa. Logo esse, Senhor, que fica me perturbando. Logo esse que não me dá paz, que tira a minha paz. Logo esse, Deus, não quero não orar para esse homem aí, nem para essa mulher aí, não. Deixa, eu quero aqui, né? Viva as consequências da vida dele. Mas se a gente orar e essa pessoa se converter, é o inimigo a menos na nossa vida. Olha como Deus é sábio e a gente não é. A gente quer que ele se afunde lá. E Deus quer mostrar pra gente que é muito melhor um inimigo convertido, nos dando paz, do que um inimigo levantado, tirando a nossa paz, não é verdade? Então a gente precisa entender isso. Eu gostaria que alguém aqui pudesse ler do 10 ao 18 para a gente poder começar o estudo. Quem pode? Quanto mais sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do século tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Aí, olha como a palavra de Deus é perfeita. Muitas vezes a gente vai buscar lá em quem conhece o ocultismo, quem viveu, no satanismo, quem viveu as obras do diabo, para poder descobrir como é que a gente luta contra ele. Sendo que a palavra de Deus tanto revela quem é o nosso inimigo, como a forma que a gente luta contra ele. Nós não precisamos buscar fora da palavra. O Senhor revelou tudo que nós precisamos saber, tem tudo aqui. E às vezes a gente busca mais o conhecimento de fora do que o conhecimento de Deus. A primeira coisa que eu quero que a gente converse aqui nesse estudo é: o mundo espiritual existe.
Vocês concordam? Se não concordar, vocês nem creem em Deus, porque Deus diz que Ele é Espírito, né? Por isso que a gente tem que adorar Ele em Espírito e em verdade. Jesus, quando vai falar do reino, do mundo espiritual, Ele fala o quê? Reino de Deus, reino celestial. Ele sempre faz uma comparação com o reino. Só que a gente não vive no reino hoje, então talvez a gente esqueceu ou não conheceu algumas coisas, né? O reino tem o quê, gente? Tem o rei, tem os príncipes, tem os guerreiros e tem o povo, certo? Então a gente já entendeu quem é o nosso rei? Deus, né? Quem é o nosso rei? Deus. Nós somos o quê? Filhos e filhas. Filhos e filhas de um rei são o quê? Príncipes e princesas, né? Aí a gente pensa assim, princesa, né? Só que, ó, aí a gente pensa assim, a gente falou até sobre isso, sobre ser princesa no último bate-papo de mulheres. Aí fica todo mundo assim, meu paizinho cuida, meu paizinho vai, deixa, né? A gente nem tá indo pra essa guerra, tem quem vá por nós. Deixa eu te contar um segredo. No reino, príncipes vão pra guerra. Vocês sabiam? Na verdade, o príncipe e o rei têm que estar na guerra. Porque é uma posição de honra, eles têm que dar, eles têm que estar ali para motivar os seus guerreiros, os seus soldados para estarem batalhando aquela guerra. Então, príncipes, e agora a gente vai incluir as princesas também, eles têm que estar ali no quartel, que não era quartel naquela época, né? Mas tem que se preparar, tem que aprender a pegar na espada, tem que aprender a lutar, tem que aprender a guerrear, tem que estudar o inimigo, que ainda tem que dar estratégia para o povo. Então a gente não pode se acomodar, não, gente. É príncipe e princesa que é guerreira do Senhor, que é soldado do Senhor. Então a gente precisa se levantar como soldados do Senhor. E olha que interessante. Então a gente já entendeu que não é carne e sangue, que é espiritual. Aí eu estou aqui na minha luta pessoal. Muitas vezes eu estou sentindo o mundo espiritual, mas como eu estou aquém a ele, eu não estou assunto. Vou contar algo que aconteceu comigo. Já aconteceu diversas vezes eu sentir muita dor de cabeça ou passar muito mal e tomar remédio e mudar a alimentação, fazer tudo o que eu podia fazer e a dor de cabeça não passava. Até que o Espírito Santo soprava no meu ouvido e dizia assim: opressão, vai orar. E quando eu orava para o Senhor me libertar daquela opressão, adivinha? Acabava a dor de cabeça, acabava o mal-estar. Então vocês entendem que a gente precisa estar mais atento, mais desperto ao que acontece com a gente. Não é verdade? E aqui ele vai falar que a nossa luta, a gente já entendeu que não é contra carne e sangue, mas agora a gente vai entender quem são esses poderes, né? Ele vai falar primeiro do principado. Alguém sabe o que é um principado? Ninguém? Principados são príncipes, porque Deus ele vai dizer na sua palavra que esse mundo, o príncipe dessa era é Satanás. Mas ele não trabalha sozinho. Vamos lembrar que ele caiu com mais um terço dos anjos, né? E o reino de Deus era organizado. Ele é organizado. Então Satanás não é desorganizado. Os anjos que caíram, eles têm também ali, né, as suas posições, exatamente, irmão, as suas hierarquias, e tem ali também a forma que eles agem. Eles são muito mais organizados que a gente, às vezes. Porque eles estão ali preparados. Então, o príncipe dessa era é quem, gente? Satanás. Mas ele tem os seus principados. Os principados, eles são governos territoriais. Eles governam determinadas áreas. Então, vamos dar um exemplo. Tem o príncipe que a gente vai ver em Daniel, o príncipe da Pérsia. Aí vamos dizer que tem o príncipe do Brasil, o príncipe de Portugal e por aí vai. Certo? Então, esses são os principados. Sabe como eles agem? No governo e na cultura, influenciando. Então, eles vão influenciar na cultura. Existe um demônio, um principado influenciando a cultura brasileira? Sim. Vamos parar para dar uma checada na nossa cultura? Promiscuidade, bebedeira, apologia à droga, prostituição, né? Exatamente, é o Espírito de Deus que está agindo, que está influenciando esse território. Não. Então, existe uma influência lá em cima. Então, eles podem agir na vida de governantes? Podem. Porque é simples, gente. Nós somos um templo. Se não é Deus que está habitando, tem outro no lugar. Não tem dúvida.
É uma coisa ou outra. Ou bem ou mal. Algo está lá. Então, não pode servir a dois senhores, exatamente. Alguém está nesse tempo. Quem é? Se não for Deus, então a gente já tem um problema aí. E a gente vê isso acontecendo na cultura. Ah, mas bem e mal coexistem. Tem coisa da cultura que é ok, que está tudo bem? Tem. Mas também tem muita coisa que a gente sabe que é o inimigo que implantou. Gente, a cultura, ela envolve diretamente com quem as pessoas vão se tornar. Quando eu era adolescente, começou o funk a ficar mais pesado. Antes não era tão pesado assim. O que eu consegui ver é que de lá para cá só piorou. E se você olhar para os jovens que vivem nesse meio, que se alimentam dessas músicas, a degradação moral é imensa, gente. É só prestar atenção. A música não influencia? Influencia sim. Quando a gente estava no mundo ouvindo música que não presta, quem éramos nós? A gente começava a ter que comportamento. O que é que a gente queria alimentar? Hoje que a gente busca ouvir o Senhor, olha esses louvores que foram tocados hoje. Maravilhoso. Fazem a gente querer o quê? Buscar a presença. Faz a gente querer estar na presença do Senhor. Então olha como influencia. Olha as músicas de hoje com apologia às drogas, né? Apologia ao crime. O que é que está acontecendo? É o sexo, exatamente. Cada dia mais jovens nas drogas, no crime, e cada vez isso fica mais comum. Porque acaba por comum virar normal. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente alimenta, quanto mais a gente deixa aquilo entrar nas nossas vidas, mais se normaliza. Eu lembro da minha avó, muita coisa, né? Quando eu era jovem, ela ficava, não pode assim, não pode daquele jeito, né? E hoje eu vejo a criação dos meus tios, já mudou, já tem muita coisa liberada, que no tempo da minha avó ela tinha outra moralidade e ela enxergava como algo ruim. Então ele vai entrando nas nossas vidas também por meio da cultura. Também por meio do governo. O governo humano, quando ele é influenciado pelo inimigo, ele pode abrir portas, assim como pode fechar. Hoje a gente está aqui e a gente pode cultuar, não é verdade? O governo ainda libera. Mas quantos países o governo não libera mais? Quantos países o governo já tentou editar a Bíblia? Olha, até aqui pode. Daqui para lá você não pode mais pregar, não. Então, olha como o espírito que influencia no governo também acaba influenciando nas nossas vidas. Né? E aí a gente tem também as potestades. Se tem um espírito que está comandando o país, é que nem vamos pensar aqui, né? Presidente, governadores, prefeitos. Na verdade, presidente, o país todo, principado. Governadores, os estados. Né? E, principais, potestades, dominadores. Dominadores, prefeitos. Cada um vai ter domínio sobre o território, uns maiores, outros menores. Mas também tem os espíritos malignos. O que os espíritos malignos são, então? Aqueles que influenciam diretamente na vida da gente. Diretamente. Eles não têm onisciência, porém eles têm muito tempo aqui na Terra. Imagina que quando seu tataravô nasceu, ele já estava aqui observando sua família. Ele conhece os pecados da sua família. Iniquidade, gente, é um pecado que passa de um parente para o outro. O pai pecou, a mãe pecou, né? O filho pecou, o neto pecou, aí é uma iniquidade. Ele já sabe. Então ele já sabe o que atingir. Peraí, aquele ali se embriagava, o pai dele, pois eu vou fazer ele se embriagar também. Eu vou jogar a tentação da embriaguez. Ah, ele era promíscuo, era adúltero, pois eu vou fazer o filho ser adúltero também. Ou senão a filha vai passar por um adultério. Então vê como é. Não é que ele não tem o poder de Deus, porém ele tem o quê? Conhecimento. Conhecimento da nossa história de vida que muitas vezes a gente não tem. Se eu conheço a história da minha família, eu sei quais pecados ele pode me pegar ou me tentar. Em quais pecados ele vai visitar. A gente lê no Antigo Testamento sobre maldição hereditária. Maldição hereditária é isso. É um espírito que continua ali tentando você na mesma área que ele tentou seus pais, seus avós, seus bisavós e tataravós. Quem quebra a maldição hereditária? Jesus quebrou todas as maldições, mas sabe como a gente quebra?
quando a gente não faz na nossa vida. Ah, meu pai se drogou, ele se drogou, eu não vou. Essa história não vai ser a minha. Ah, minha mãe teve problema com prostituição, foi a vida dela, essa história não vai ser a minha. Porque uma das formas dele atacar, a forma que ele mais usa é a nossa mente. Sabe o que é seca? Sementes. Eu vou lançar. Quantas vezes a gente não parou com um pensamento que a gente acreditou que era nosso? Vocês já pararam com esse pensamento assim, que um pensamento ruim você ficou misericórdia. E depois você fala assim, peraí, isso aqui é meu. Às vezes você já está agindo de acordo com aquele pensamento. É quando o Espírito Santo vem e te faz, para aí você veja. Porque é na nossa mente. A nossa mente é atacada o tempo inteiro. Por isso que Jesus fala de renovação da mente. A gente vai ver aqui o capacete da salvação. São palavras, são mentiras que ele joga também. Então a gente precisa estar atento. Às vezes você está caminhando para viver algo de Deus na sua vida e começa bem sutil. Ah, mas você, Gisele, tem certeza que é para você? Ah, mas você, Ana, como você, Ana? Sabe esses pensamentos que vêm às vezes inferiorizando a gente? Para a gente paralisar. É por isso também que o culto que o Senhor se agrada é um culto racional. Exatamente. Tem entendimento. Sai do sentimental e passa pelo entendimento. Porque primeiro tem o entendimento, é raciocinar, pensar, analisar. E depois ir para o sentimento. E às vezes a gente vê nessa nova geração um sentimentalismo muito grande, coisas emotivas, de arrepio, de emoção naquela hora, mas não passa pelo raciocínio. Por isso que não há transformação e renovação de mente. Exatamente. Por isso que a gente tem que estar atento ao que a gente pensa. Leve os seus pensamentos cativos a Cristo. Meu pensamento tem que ser redimido. A minha cultura tem que ser redimida. Porque a cultura entrelaça na gente, né? A gente vem do interior do Nordeste. Tem muita coisa que a gente aprendeu de costume de lá. Tem coisa boa e tem coisa que não é. Aí tem gente que faz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A música é, não vou mudar. Às vezes não vou mudar. Vivi minha vida inteira assim, eu chego agora que tu vai querer que eu mude e não vou mudar. Deixa eu te dizer, se você quiser Jesus, você vai ter que mudar. A gente chega como tá, mas não permanece não, gente. Tem muita coisa que não é de Deus nas nossas vidas, a gente tem que tirar. Precisa mandar pra fora. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez que a gente tem que ir tirando os carrapichos. Sabe quando você passa pelos carrapichos e fica grudado na roupa? Aí ela diz, a gente tem que tirar aqueles carrapichos para poder ficar limpinho, para estar na presença do Senhor. Então a nossa mente tem que ser blindada, a nossa mente tem que ser policiada. Nem todo pensamento é seu. Eu costumo dizer que tem 3 vozes na mente da gente, tá? A nossa, a do inimigo e a das pessoas. Tem a das pessoas? Tem. Se você passou a vida inteira, a sua... Desculpa, gente. Se você passou a sua vida inteira ouvindo sua mãe dizer que você não vai servir para nada e tudo dá errado na sua vida, é porque toda vez que algo vai dar certo, você inconscientemente está com aquela palavra na cabeça, não vou servir para nada. Por exemplo, então tem uma voz que não é sua na sua cabeça que está dirigindo a sua vida e não é de Deus. Na verdade são 4 vozes, só de Deus, né? Tem a nossa voz, a gente é humano, a gente não é perfeito. Tem hora que a gente conhece a palavra, mas a gente quer estar ali com o pensamento fora dela, né? Está bem longe do que o Senhor falou. Também tem a palavra, tem a voz do inimigo. O inimigo, Satanás, se chama opositor, acusador. Ó, tem uma coisa interessante. Quando você ouve, por exemplo, uma acusação sobre o seu pecado, olha que interessante. Provavelmente é Satanás. Ué, mas a gente não tem que se arrepender? Tem. Mas o Espírito Santo, ele vem com convencimento do pecado, não com acusação. Olha que interessante. Então, o Espírito Santo não é acusador. Ele é convencedor. Ele vai te convencer que você pecou. E ao mesmo tempo ele vai dizer, agora vem, que aqui tem arrependimento. Tem perdão para você. Só que Satanás não. Ele vai expor o seu pecado e vai dizer, olha aí, agora não tem chance para você. Não tem salvação para você. Então, às vezes, o conteúdo da mensagem é a mesma, só que o direcionamento é diferente.
Às vezes tem um inimigo dizendo, apontando o teu pecado, dizendo, agora tu fica aí mesmo, porque tu não tem salvação. E tem o Espírito Santo dizendo, não, pecasse mesmo, mas ainda tem salvação, te arrepende. Então, às vezes é muito sutil, gente. Vamos para Jesus no deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Alguém sabe? O Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Com qual objetivo? Ser tentado. Olha que coisa. A gente já ia botar na conta de Satanás, né, irmão? Mas não foi o Espírito Santo. E como é que Satanás tenta Jesus? Primeiro, Jesus está 40 dias jejuando e aí ele aparece. Aí ele diz o quê? Olha, tu não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Primeira coisa, identidade. Ele vai questionar a sua identidade. Primeiro, ele vai questionar se você é filho. Se você já caiu aí, ele nem continua. Segundo, se você insistir, não, eu sou filho, convicção, sou filho. Aí ele vai dizer assim, então tu tem poder, transforma aí, sai do teu jejum, quebra o jejum, se alimenta por você mesmo, não fica esperando de Deus não, faz com as tuas mãos, não espera pelo combinado seu com Deus não, faz você mesmo. Passa pelo orgulho, exatamente. E foi o orgulho também, um dos pecados de Satanás, né? Então ele mexe com o nosso orgulho. Quantas vezes a gente pode fazer algo, mas sabe que Deus não quer que a gente faça. E a gente fica tentado a fazer. Tipo assim, o Senhor diz assim, olha, agora você vai ficar em casa. Não vai trabalhar por um ano. Aí começa a aparecer várias oportunidades de trabalho. Começa a ficar assim, bolsa aberta, né? Ai, aquela conta, você começa a se preocupar. Mas Deus que botou você lá no banco, ele vai suprir. Só que aí você começa a pensar assim, mas Deus demora a suprir, eu posso ir aqui e pegar. Eu posso ir ali fazer um extra e já comprar o que eu preciso, já pagar a minha conta. Mas aí você está saindo da direção de Deus. Porque o que ele está forjando em você é dependência. E Deus nos forja assim. Só que quem aqui vai te dizer, olha, irmão, tem nada demais, vai ali e faz com a tua mão? O inimigo, quando Deus disse que ele ia te dar. Vamos lembrar de Sara e Abraão? Deus está sempre trabalhando, falando com Abraão. Abraão, eu te farei pai de nações. Ele faz, Deus é tão lindo que ele vai sempre lembrando ali da promessa, né? E trazendo até visual para ver se a pessoa se segura ali, né? Quantas vezes, né, a gente ouve a palavra de Deus, daqui a pouco a gente esmurece. Aí tem que o Senhor dar uma lembrada de novo na gente. E ali ele faz, né? Ele diz para Abraão olhar para as estrelas. Olha, Abraão, olha para as estrelas, vê se acaso você puder contar. A tua descendência vai ser tão grande quanto essa. Claro que ele não pode contar. Olha para a areia do mar, a gente está quase na praia, né, gente? Bora contar a areia, isso é difícil. E ele diz, então, né, vai ser tão grande quanto essa. Só que tinha um problema, Sara era estéril. Olha. Mas a promessa estava para Sara e Abraão. E aí vai passando o tempo. E eles confiam na promessa de Deus. Só que eles começam a achar que quem tem que cumprir é eles. São eles. Que o que Deus prometeu, quem tem que fazer acontecer são eles. E aí até que ela faz, o que eu posso fazer para isso se cumprir? Para meu marido ter um descendente. Aqui, né, na cultura humana, o marido pode se casar com serva. Era a cultura humana, não era a cultura de Deus. E ela faz o quê? Toma a minha serva cá. E olha o problema, até hoje os dois brigam, né? Agora Deus é tão misericordioso que ele não deixou de cumprir a promessa. Mas quem promete é o mesmo que cumpre. Então, quando você começa a ouvir que é você que tem que cumprir um papel que é de Deus, já começa a questionar, gente. Começa a questionar. Tem coisa que Deus manda a gente fazer? Tem. Vamos lembrar de Lázaro? Eu amo essa história, porque Jesus está lá com os discípulos, aí chega a mensagem, né? Lázaro, teu amigo, está doente. Aí Jesus, tá bom, a gente não vai lá não. Aí depois chega a notícia que Lázaro morreu. Aí Jesus, então agora a gente vai. Aí, né, os discípulos ficam, mas como assim? Né? Ele já morreu, ele já está dormindo, eles até questionam. E aí Jesus faz assim, não, mas a gente vai lá, só que estava tendo uma confusão, né? Eles podiam ser mortos também. E aí eles até, eu acho engraçado que eles até dizem assim,
Quando Jesus insistia, eles faziam, então vamos lá e vamos morrer todo mundo, bora, né? Vamos morrer todo mundo. E aí eles vão, e quando chega lá, já tinha passado 4 dias que Lázaro tinha morrido. Aí ele vai até o sepulcro, ele diz o quê? Olha, rolem a pedra. Então, assim, tem coisas que é do homem fazer. Porque o Jesus que podia ressuscitar um homem podia ser com a pedra rolada. Mas aquilo também era possível para nós. Então, assim, tem coisas que sim, nós estamos ali para fazer porque a gente consegue. Mas tem coisas que são do Senhor. E aquilo que é parte do Senhor na nossa vida fazer, só Ele pode mexer. Então, role a pedra necessária para o milagre. Mas não tem que ressuscitar o morto, se não foi isso que Jesus pediu. Amém? Então, a gente já entendeu sobre o principado, sobre potestade, dominadores, né? Já entendeu? Os dominadores, eles agem mais perto. E os espíritos malignos. Todo mundo entendeu até aí, né? Espírito maligno age pessoalmente. A gente tem casos de opressão, que é diferente de possessão. Vou tentar resumir tudo aqui, tá? Pode falar, irmão. Pode. O que é para Deus fazer e o que é para você fazer. Às vezes você escuta, você tem que agir, mas irmão, isso eu vou dar um exemplo. Chegou uma pessoa e disse, mas irmão, você tem que fazer isso, assim, mas Deus não pediu para esperar, Deus não pediu que ele esperasse isso para acontecer, como é que agora eu vou agir? Então, às vezes acontece não sei como, mas às vezes o irmão, às vezes atrapalha aquela mensagem e você acaba fazendo aquilo que não é para você fazer, mas aí você acaba fazendo sem querer. Poxa, eu quero pagar o pecado, sem querer, mas acontece agora. Como você identificar e saber que é o momento para você fazer aquilo que é para você fazer, não é o que Deus fazer. Eu entendi, sim. O que é que acontece? A gente tem a espera completa no Senhor e a gente tem também a espera ativa. Mesmo a gente esperando, a gente segue orando. Orar é ação. Então não é espera de você estar aqui e vai cair pão do céu. Às vezes até acontece, né? Caiu maná no deserto, pode acontecer. Mas existe a espera ativa também. Só que é Deus quem direciona. Então, se você já ouviu de Deus e veio uma palavra, pode ser um irmão maravilhoso, pode ser um irmão cheio de Deus. Nós somos homens. A gente pode dar uma palavra errada. Entende? Então, você sempre tem que voltar para o Senhor. Leva a palavra para confirmar com o Senhor, se você ficou na dúvida. Mas não faz se não houver confirmação. Porque acontece muitas vezes a pessoa quer ajudar. Porque talvez ela tenha uma experiência parecida, mas para ela Deus pediu uma ação. Isso acontece muito, gente. Só que para você não. Aí, como ela teve aquela experiência pessoal, ela acha que vai ser igual para você. Aí nem é uma intenção ruim, sabe? Mas o que Deus tem para um, nem sempre vai fazer do mesmo jeito para o outro. Gente, é a gente não colocar Jesus, Deus na caixinha. Experiência pessoal é uma coisa, palavra é outra. Isso aqui não muda. A experiência pessoal de cada um pode ser diferente. Deus aparece para um em visão, aparece para o outro em sonho, né? Aparece para o outro numa epifania, na sarça ardente. Cada um vai ter a sua experiência com Deus, porque Deus sabe como se apresentar e como chegar até nós. Né? Tem a forma que Ele sabe que vai conseguir nos acessar. Talvez com agir seja através da palavra, com a Ana do sonho, com você visão. Então, cada um vai ter uma experiência com o Senhor. Mas isso não significa que essa experiência que a gente tem vira regra para o outro. Aí, a única forma de você saber é, fica na palavra que Deus te deu. Fica na palavra. E outra coisa também muito importante, é por isso que, assim, um dos dons que, assim, eu peço muito a Deus, eu acho que deveria ser o que a gente deveria mais buscar, é o discernimento do Espírito. Para a gente entender o que são vozes do homem, o que são vozes de Deus e que são vozes do inimigo, para a gente conseguir discernir. Porque senão o mundo está falando. A gente sem dúvida que passa o dia todinho tem um minuto preocupado de assim, que a gente tem aquela tranquilidade. É por isso que eu gosto de terminar o lugar aqui, dar aquele silêncio. Mas tem hora que você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Porque às vezes até no dia a dia mesmo a gente termina se confundindo, caindo. Eu
passei por uma experiência assim recentemente. Parecia que a minha cabeça tinha uma multidão. Tipo assim, era tanta coisa, tanta voz, tanta coisa pra fazer que eu fiquei, sabe, você sendo perdida dentro de você. Aí eu disse assim, não, eu vou me isolar, vou ter lá, estou, liguei tudo. Aí fiquei só eu e Deus, não saber nem manhinha, nem ninguém, vou aqui, eu, Deus e só, o silêncio, nem louvor, gente, que às vezes até o louvor tá ministrando. E pense numa paz, depois disso, parece que a gente não para mais, gente, é tanta, como o Gi falou, é tanta voz no ouvido da gente. Às vezes você tá 24 horas assistindo pregação e você não aprendeu nada, porque foi tanto assunto que não aprendeu nada, né? A gente tem tanto acesso à informação que acaba não aprendendo nada. Então são muitas vozes na nossa cabeça. Deus pode falar através do irmão? Claro que pode, mas ele vai confirmar. Olha que interessante, muitas vezes Deus me diz uma coisa, daqui a pouco a mesma irmã chega com a mesma palavra, aí daqui a pouco eu abro uma pregação, é a mesma palavra, eu já entendi, Senhor, está confirmando, é por aqui mesmo o caminho, né? Mas geralmente quando vem ao contrário do que o Senhor falou com você, fica com o que o Senhor falou com você. Porque depois você não vai poder fazer igual a Adão e dizer, ó, a mulher que o Senhor me deu, viu, ouvi ela e deu problema. Não, você tem como ter discernimento de fazer a sua própria escolha. Então, fica com o que Deus falou, amém? Gente, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso? A gente pode ir para a nossa armadura, né? Glória a Deus. A gente, às vezes, não sei se vocês têm esse costume, mas por muito tempo eu tive. Né? Vitor com alguma batalha, alguma guerra. Peraí, Senhor, veste a armadura de Efésios 6, lá na oração, né? Mas, Senhor, veste a armadura. Tudo bem a gente orar assim, mas a gente precisa, como a gente falou, precisa ser racional, precisa entender que a armadura é essa, né? Não vai ser uma coisa assim, ainda que a gente seja espiritual, existe uma armadura, a gente precisa entender. E aí a gente vai entender aqui, ó, 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Olha que interessante. Deus coloca diante de nós bênção e maldição. Que a gente está no mundo dual. Só que ele é tão maravilhoso que ele diz assim, agora escolhe a bênção, né? Escolhe a bênção, faz a tua escolha certa. Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas sede bom ânimo. Ele também vai dizer, né, que a gente tem dias bons e dias maus. Só que ele também nos ensina a vencer o dia mau. Gente, é só comigo, eu tenho dia que a gente não aconteceu nada, mas a gente acordou irritadíssimo. Parece que não sei o que foi que houve, né? Acordou já querendo brigar com todo mundo. Já levanta da cama assim, então eu vou brigar. Né? E aí você já, não, tô irritado, tô estressado, já vai ali, já faz tudo, já causa um caos na casa, porque tira a paz da casa inteira. Uma pessoa que tá sem paz tira a paz da casa inteira. E aí depois, quando é de noite, você já causou caos, aí de noite você pensa assim, poxa, né, por que foi mesmo que eu tava estressado? Você nem sabe. Por quê? O inimigo muitas vezes planta sentimentos no nosso coração. Como a gente falou algo muito pertinente, tem que ser racional. Não estou imune a sentir raiva, tristeza, ódio, amargura, rancor, dor, mas eu preciso analisar o que eu sinto. Eu não posso ser movido pelo que eu sinto. O único motor de sentimento é o amor. O único. Nem pela alegria a gente se move. A gente se move pelo amor, porque a alegria passa, sofrimento passa, tristeza passa. Não é tudo passageiro. Mas o amor tem que ser permanente, eterno. Então é o único motor. Só que às vezes a gente tem até um meme, né? Na força do ódio. Vou fazer isso aqui na força do ódio. Pelo amor de Deus, né, gente? Será que Deus vai aceitar esse seu tempo, seu trabalho, a sua obra na força do ódio? Então, cuidado com os seus sentimentos. Sentimentos são momentâneos e muitas vezes ele nem tem uma raiz que não seja o próprio inimigo, dizendo que você está irritado, te perturbando e você nem percebeu. Então, ou a gente vai falar de opressão e possessão. Opressão é isso. Muitas vezes a gente sente o ataque de forma física, de forma mental, de forma sentimental, não é verdade? Então já fica atento. Isso aqui é físico ou é espiritual? A gente vê, por exemplo, quando Jesus curou. Teve pessoas que ele curou que a doença era física. E teve pessoas como a mulher encurvada que ele disse que era espírito. E aí? Como é que a gente vai saber? Discernimento. Senhor, é uma doença, essa doença é física ou espiritual? O que está acontecendo aqui? Eu vou contar um testemunho breve, tá, gente? Conta aí, gente, ainda dá tempo.
Eu passei um tempo morando fora, na Suécia, dessa última vez, e eu tinha uma amiga que ela trabalhava para um rapaz que era descendente do pessoal da família Nobel. Estou falando isso para vocês entenderem que não era falta de recurso. Então, eles eram muito próximos, profundaram do jeito lá da Suécia, tudinho. E aí, ele começou, um dia, ele deitou na cama e não saiu mais. E ele tinha 20 e poucos anos, o rapaz. E não saiu. E a família começou. Tudo que tinha de tratamento, de médico, de dinheiro, que tivesse, gente, eles fizeram. Até esses tratamentos experimentais, né? Que você ainda não tem certeza, mas faz. Ele não saía. Era de um jeito que eu conheci a esposa dele, uma querida. Ela cortava, vamos supor, cortava a pizza. Ele só precisava pegar aqui e botar na boca e ele não conseguia. Desde que me contou essa história, eu fazia. É espiritual. Deixa a gente orar por ele. E não queria. Aí eu voltei pro Brasil, né? Aí depois de muito tempo, a minha amiga insistiu, mandou uma mensagem. Aceitaram que a gente orasse. Eu fiz, glória a Deus, vamos orar, vamos fazer assim. Aí ela disse, mas os pais dele vão orar e os pais dela também. E uns familiares, só que muitos deles são ateus. Ele também era. Aí eu disse assim, Senhor, e agora? Como é que faz, né? Ateu orando, vai dar certo isso. Aí eu até disse, Senhor, vai na fé dos que creem e ajuda a gente nessa. Mas quem sabe, né? Aí a gente orou 7 dias, o Senhor foi direcionando. No terceiro dia, ela disse que passou por uma banca, porque lá eles, às vezes, botam livros assim que você pega e leva, sabe? É para doação mesmo. Aí ela não sabia o idioma, mas ela disse que olhou para o livro e sentia que tinha que pegar e levar para ele. Era o 4º dia, na verdade. Aí ela disse que ficou com aquilo no coração dela. Pegue e leve para ele, pegue e leve para ele. Minha amiga trabalhava com eles. Aí ela disse que não aguentou, pegou o livro e disse, eu vou levar, o que é que não vai ter nada, né? Que mal vai fazer eu levar o livro? Pegou o livro e levou para ele. Aí ele estava lá no quarto, deitado, ela entregou, ela explicou. Eu senti do Senhor, eu sei que você não acredita de trazer esse livro para você, mas eu nem sei sobre o que é, porque está no seu idioma. Aí ele foi, olhou e fez, é sobre jardinagem. Ela disse, pronto, piorou. O que ele vai fazer com o livro de jardinagem? Aí ele disse, você acredita que quando eu era jovem, eu gostava de jardinagem? Aí ela, então alguma coisa tem. Aí ele fez, e eu não te contei, mas quando eu era adolescente, eu me batizei e me converti. Aí ali ela descobriu que ele estava afastado do Senhor. Aí ela foi e contou que estávamos todos orando por ele. Aí ele disse assim, com a força que eu tiver, eu vou orar também. Mesmo ela disse, não, mas pode ficar deitado, pode orar de pensamento, se você não quiser falar, ore do jeito que você puder. Ok. Todos oramos por 7 dias. Quando foi, e nada aconteceu. Ai, Paty, não aconteceu nada. Eu disse, não, mas você vai fazer, vamos ver. 2 semanas depois ela me manda uma mensagem, ele andando de bicicleta. Ele não pegava, gente, a pizza cortada para botar na boca, como é que ele ia andar de bicicleta. E ela tinha tido uma visão dele no café, porque a filhinha dele nunca tinha saído com ele. A única visão que ela tinha no pai era ele deitado lá. E ela sempre dizia, né, os pais dos meus amiguinhos vão pro café com eles, cafeteria, eles gostam muito. Aí ela tinha tido uma visão que estava lá com eles na cafeteria. Uma semana depois, ele estava com a filhinha na cafeteria. Ele nunca mais voltou para a cama. Mas ele voltou para Jesus, junto com a esposa. Eles casaram e acertaram o caminho deles com o Senhor. Então tem coisa, gente, que é espiritual e não tem para onde a gente correr. A gente pode tentar 1000 vezes com a mão do homem, não vai dar certo. Pode falar, irmão. É para beber água. Com relação à questão espiritual, sim. Eu sou uma pessoa que sou muito. Então, fui fazer, servir a pessoa e foi sobre a questão do pé. Chegou uma questão do passo, muito mais relacionamento com a pessoa. Ela disse que não conseguia perguntar. Aí ela foi de pergunta, Deus faz a parte dele. Mas, para nós, Deus também faz a nossa. Sim. Só que o questionamento seria como nós temos que organizar mais ali em casa, mas não só em relação à parte espiritual, mais coisas mais material e social. E não quero controlar. Eu posso ser controlado, eu sei que para você deixar não ter raiva, você não conseguir
uma cor. Para a parte espiritual. Decisão. Agora sim, não tem como mudar a parte espiritual. Por quê? Porque Jesus disse que sem ele nada podemos fazer, né? Então até para a gente perdoar, tem que ter realmente um movimento do Espírito Santo. Mas ele só vai até onde a gente permite. Então se eu bater o pé e dizer que não quero, porque assim, a gente ela vai não perfeito, posso ligar. Isso. Porque não dá para controlar. Não permanecer rápido, porque aí não dá para entender. Porque não deixa que o sol se força. Às vezes você fala, irmão, perdão, porque a coisa começa a crescer. Aumentar a raiva, e aí você fica bem difícil. Desde você prospera, como eu estou falando, bem, aqui embaixo, você vai precisar, tudo vai dar errado. Até você se libertar, não vai escolher. Então Deus não quer isso, vai ensinar isso, vai aumentar a sua queda, porque ele não fala, não tem relação só comigo, só assim. Então a gente são muitos débitos, né? Ele quebra loucura, porque é frágil, capaz, por si só, de fazer algo. Tem que algo que você não consegue. Por que o povo do mundo não consegue perdoar? Não consegue. Porque não tem uma experiência, entendeu? Ai, cadê o mundo? Quando chega no site, tem que ficar muito, que é assim. A área de trabalho, você não trabalha mas aí você trabalha com a religião, mas quando você trabalha. Mas no caso você está querendo dizer o outro, como convencer o outro, é isso? Não. Porque aquela pessoa, digamos assim, a bater, por exemplo, porque bater não pensa no jogo, a palavra de Deus não vai dizer, vou entregar Deus para não ter raiva, não. Mas é mais também, por exemplo, a psicologia. Você vai para a psicologia, trabalha a pessoa em cima do fator, né? Então você vai trabalhar com a pessoa, como a mostra, ela não deixa ela chegar naquele ponto dela. Entendeu? Sim. Mas a raiva, o ser humano, se existe uma função do ser humano para o sentimento que você mostra também para controlar. Depois de que era Deus. Sim, quando você é o ensino, você vai ensinar. Porque a pessoa vai dizer assim, eu não quero perdoar. Aí você vai dizer a ela os motivos para ela querer perdoar. Não só, porque pra gente é espiritual, pra ele talvez não seja. Mas olha, se você perdoar, você está se curando. Sabe? Você está se curando, é você que está se libertando de algo. É você que está deixando de estar preso naquela situação, de alimentar uma angústia, um sentimento ruim. Então você tem que abrir os olhos da pessoa para que, por exemplo, o que a falta de perdão está causando na vida dela. Esse pode ser um caminho. Ainda que você não fale do espiritual, é um ensinamento cristão, entendeu? Só que talvez você não vá falar do espiritual para poder alcançar, ajudar ela a se libertar. Mas é um caminho, porque quando Jesus, aí eles falam perdão, né? Quando Deus pede para a gente perdoar, é por a gente. Porque eu tenho uma pessoa que uma vez me disse assim, que a falta de perdão é um veneno que a gente está tomando todos os dias. A gente não está dando para o outro, não, a gente está tomando. É como se a gente estivesse se envenenando todos os dias. Porque realmente você fica com peso, você fica, né, sempre com aquela pessoa na cabeça, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E você mesmo se liberta. Que não vai. Que ela não aceita. Ela não quer. Você fez minha mãe. Mas como a Ana falou, você fez sua parte. Minha mãe, ela não perdoou meu pai, nem no leite de morte. Ele pediu para ela ir visitar ele. Começar com ela, perdoar, porque ele tinha que aceitar o dele. E ela não perdoou. É difícil. Não aceitou, gente. E conversou. E aí ele resolvia. Ela assim, ela entrava, ela justificava cuidar dele. Mas ela ia ver falar, ela não aceitava começar a perdoar. Ela disse, eu não perdoo, eu não vou, eu não aceito. Não tinha palavra, não tinha conhecimento nada. Ela mas eu tenho que entender. Não tem pessoas que são assim, se fecham. E ela não aceita, independente do outro mostra. A gente fala de Deus,
vai fazer bem pra gente, perdão, mas ela não conseguiu. E é como a irmã falou, isso é muito importante, porque às vezes a gente fica insistindo em algo que não está mais nas nossas mãos. Entende? Tipo assim, está nas minhas mãos a minha vida, você tem a sua vida nas mãos, mas a do terceiro não. Então você pode ensinar, você pode orar, você pode ministrar, você pode fazer um auê ali para a pessoa entender. Ela pode até entender e não querer. E aí fugiu das nossas mãos, não tem o que a gente fazer. É uma coisa que a gente precisa entender, né? Que a gente não está no controle de tudo. Mas a nossa parte é ajudar. Então, você falou, você explicou, você tentou alcançar o coração, a pessoa não quis, aquilo já não está mais nas suas mãos. É só a gente ver como Jesus faz. Ó, mandou as cores 70, né? De 2 em 2. Aí ele disse assim, a casa que receber bem, deixa a paz. A que não receber, você sacode até a poeira dos pés e segue adiante. Por quê? Porque não foi que faltou palavra, não foi que faltou, né, ali ajuda, ensino, foi que a pessoa não quis. Olha que interessante, Jesus, não foi que os judeus não souberam que ele era o Filho de Deus, não. A palavra diz que eles rejeitaram. Você só rejeita algo que você sabe que é, que você conhece. Então eles sabiam, eles entenderam que ele era o Filho de Deus, mas rejeitaram, porque eles não queriam aquele Messias. Eles queriam o que eles tinham idealizado. Então a pedra, né, que os construtores rejeitaram, foi uma rejeição. Então muitas vezes a gente vai se deparar com isso também na hora de evangelizar. Vocês nunca tiveram uma pessoa que você pregou, você fez de tudo, fez até desenhou a palavra, a pessoa entendeu, mas ela simplesmente não quis. Às vezes a gente diz assim, porque o Espírito Santo não convenceu, mas ele convenceu. Só que a pessoa pode dizer se quer ou não. Exatamente. Ela veio na vacina, mas eu não consigo perdoar, não consigo. Ele fez isso. Eu falei assim, tentei mostrar 3 formas, sabe, para ela chegar aqui. E ela veio chegar para perguntar assim, mas ela não consigo perdoar. Coração endurecido. Exatamente. Aí, ó, a oração que a Ana falou, exatamente. Troca o coração de pedra por um de carne. Agora tem gente que endurece o coração e não quer. Gente, para, ó. Não foi Deus que disse que Deus endureceu, mas é porque o coração dele já era duro. Entendeu? Deus só usou o que já tinha lá. Então, ele endureceu ao ponto dele ir atrás e morrer, né, lá no meio do mar, porque cismou que não queria libertar aquele povo. Mas olha, 10 pragas, gente, pelo amor de Deus, né? 10 pragas, a pessoa não diz assim, pelo menos deixa o povo ir, né? Deus só dizia, deixa o meu povo ir. Aí ele deixava, daqui a pouco ele ia atrás. Deixa o meu povo ir. Aí ele nem voltava. Então, por quê? Não é que não pode, é que não quer. A gente o orgulho de novo. A gente usa essa história de, eu não posso, não consigo. Não, você não quer. Me diga uma coisa que a gente quer, que a gente não consiga fazer. Você se vira em mil, você faz aquilo ali acontecer. Ainda mais a gente que é crente, né? Que ora até o Senhor fazer a chuva cair de novo. Então, assim, não é sobre não poder, é sobre não querer. E a gente que é cristão ainda tem algo, né? Ainda tem Deus, porque aí Deus ajuda. Deus diz que aquilo que é impossível para a gente não é impossível para Ele, então Ele faz também. Então, assim, a gente pode todas as coisas no Senhor, passar por todas as situações, né? Estar ali, vencer os inimigos, as adversidades, mas no Senhor. Só que por quê? Porque eu quero. Por que a gente está aqui? Porque a gente quis. Se você não quisesse, você não estava aqui. Mas está aqui. Está difícil, pode ter sido difícil, Val. Mas você quis, não quis, então mesmo no difícil você veio. Então entende que muitas vezes não, eu não posso. A gente põe na cabeça que não pode, na verdade eu não quero. Quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente faz, né? Consegue fazer acontecer. Agora eu espero que os nossos quereres sejam os quereres de Deus, né, gente? Mas depois a gente não está aí correndo atrás do que o Senhor não quis. Pode bater porque se perdoar duas ofensas, também o nosso Pai Celestial nos perdoará a nós. Se porém não perdoar, mas nós somos as suas ofensas, também o nosso Pai não perdoará as nossas ofensas.
Ana já perdoou aqui. É. Glória a Deus. Mas é porque o irmão falou que ela não é cristã, né? Aí às vezes não quer ouvir pela palavra. Mas é exatamente isso, irmão Severino. E eu volto pro Pai Nosso. A gente ora como Pai Nosso. Senhor, perdoa os nossos pecados na mesma medida que a gente tem perdoado. Se analisa aí, pode ser que você esteja gerando um problema na sua oração. Começa a perdoar, né? Antes que já perdoou todo mundo. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Gente, então perdão é algo assim indispensável. Sabe por quê? É uma das áreas que o inimigo vai nos atacar. Deus diz que a gente não pode nem ofertar se a gente não tiver resolvido nossa pendenga com nossos irmãos. Sabe? Aqui embaixo é cuidado, como diz o oferta, mas em cima não existe, ele não aceita isso. Exatamente. Porque vai lá, olha aí, o seu irmão, você volta para a oferta. Exatamente. Vai ser, da forma. Quando a mulher, conta embaixo, mas o verdade você não foi vontade, vai ser mulher. Ele foi do coração, foi por, vamos dizer assim. Outra coisa. Só que eu tinha um rancor e uma raiva muito grande dele. Mas aí minha irmã disse assim, né? Aí era muito mal. Eu fazia uns anos que ele estava com câncer, foi agora no período da Covid. E já faz 8 meses que ele está internado. E a gente acha que dessa vez ele. Eu estava no processo de divórcio, muito difícil. E aí eu deixei meu filho com minha irmã. Eu fui para o hospital ficar com ele. Eu dormia no cachorro, no papel. Mas eu foi uma foi a melhor coisa que eu fiz. Tá vendo? Aquele mês que eu e eu passei os últimos 21 dias da vida com ele, assim, direto. Fiquei com ele. Quando eu fui cuidar dele no hospital, fazia mais de 20 dias que ele não me falava. Eu disse, por que o senhor não me falava? Não, porque ele pode me levar. Isso foi uma reunião. Eu levava ele, dava banho. Ele com vergonha, deixa pra lá, sabe? Esses agressivos, eu estou acostumada. Na época, ele dava banho, cuidei, vestia, coisa que ninguém fazia. E eu cuidei, e nesses 21 dias, foram todo ele, esse me chorava. Olha como Deus faz, né, Paulo? Você teve a sua vida liberta, liberada, e ao mesmo tempo o seu pai também. Deus agiu nas duas vertentes, nos dois. E isso é tão importante porque, como eu disse, às vezes a gente acha que o perdão é sobre o outro. Pode alcançar o outro, mas o perdão é sobre nós mesmo. E aí, eu me dava falar mas ela não foi. Ela não Até 8 meses. Então, é aquela coisa, né? Mas é aquela coisa da escolha. É, Da gente realmente não. é verdade. Mas aí a gente vai ter que lidar também, gente, com essa frustração, né? Porque infelizmente a gente sabe que, especialmente relacionado à pregação, porque a gente prega com o intuito que a pessoa vai se converter, mas infelizmente é bíblico que nem todos vão aceitar, nem todos vão querer. Então, assim, tem coisas que a gente também tem que abrir mão. Porque senão às vezes você está insistindo numa pessoa que o coração dela está endurecido, ela não quer Jesus. Enquanto isso tem uns 10 que queriam Jesus e você está perdendo tempo. Entende? Então assim, o discernimento cai até nisso. Senhor, até quando eu fico aqui? Porque tem pessoas que você vai insistir na palavra e ela vai se converter, tem pessoas que não. Então até nisso a gente tem que buscar direcionamento de Deus. A gente vê em Atos, né? Eles não saíam sem a instrução do Espírito Santo.
Então, às vezes eles queriam, eu vejo Paulo, às vezes ele queria passar por uma cidade, os Espírito Santo dizia, não vai passar por aquela cidade, vai passar na porta, mas não vai entrar, é caminho para onde você vai, mas não vai entrar. Às vezes era oposição do inimigo, e às vezes era o próprio Espírito Santo que não queria. E é tão engraçado que às vezes o Espírito Santo dizia para ele, você vai para tal cidade, você vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser o maior problema lá, mas eu estou te levando para lá. E ele ia, porque ele estava com a palavra, com o direcionamento do Espírito. Então é aquela coisa, a gente está buscando em Deus, Senhor, eu dou esse passo, eu vou ou não vou. Gente, tem gente que a gente quer ajudar e a gente está atrapalhando o que Deus está fazendo na vida dela. Você acredita? Olha para Pedro. Pedro fala, quem estão dizendo que eu sou? Aí Pedro, você é o Filho de Deus, né? Vai lá, foi da boca de Deus que eu ouvi isso. Daqui a pouco Pedro diz a Jesus, Senhor, o Senhor não vai morrer. Ele está se opondo ao plano de Deus. Aí Jesus diz o que para ele? Sai, apartado de mim, Satanás. Por quê? Se opôs ao plano de Deus. Se aquele é o plano de Deus, a gente dá uma palavra contrária, gente, não é pela boca de Deus que a gente está falando, não. Tem coisas que a gente tem que passar. Às vezes a gente quer privar as pessoas de todas, né, de frustração, de dificuldade, e tem que passar por aquilo ali. Quantas frustrações, dificuldades que a gente passou não forjaram algo de Deus em nós? Resiliência, força, dependência dele. Então, até para a gente botar a mão numa situação, a gente tem que perguntar ao Senhor, Senhor, é o tratado do Senhor? Ou é o inimigo que está mexendo e eu posso ajudar aqui? Entende que a gente tem que estar muito mais alinhado ao espiritual? A gente nasceu por quê, gente? Do espírito. A gente precisa buscar esse lado de novo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é pessoal com o nosso oponente visível, não. São os inimigos que agem através deles e que tentam paralisar o que Deus está fazendo. O inimigo se levanta para paralisar o que Deus está fazendo. Pedro não era do Senhor? Era, né? Foi aí o líder da igreja. Mas naquele momento ele não falou através do Senhor, falou pela boca do inimigo. Talvez a pessoa que deu aquela instrução, você já tinha ouvido algo de Deus. Ela tentou, né, fazer algo bom para você, mas não era a palavra do Senhor. Entendeu? Para a própria pessoa. Misericórdia. Você já sabe a resposta. Já está sabendo, né? Gente, vamos ver se a gente consegue concluir então armaduras, tá? Vou voltar aqui, a gente já viu 13. Aí vamos para o 14. Assim mantenham-se firmes, eu vou ler só porque a gente tem pouco tempo. Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Eu li 14 e 15, tá? Então, ó, mantendo-se cingido com o cinto da verdade. O que é que segura essa armadura toda? A verdade. Vocês entendem que não dá só para a gente dizer, Senhor, coloca as tuas armaduras em nós? Não. Você tem que entender. Por que a verdade? Porque eu tenho que andar em verdade. Se eu souber, sabe como é que a gente descobre uma mentira? Quando a gente já sabe a verdade libera. Então, exatamente. Se eu sei a verdade, a irmã Letícia está com um casaco verde. Eu aprendi que é verde, a verdade é que é verde, né? Então, se alguém chegar e disser que é azul, eu vou dizer, não, você está doido, é verde. Mas porque eu sei. Agora, se eu não souber a verdade, não é muito mais fácil me enganar? Não é muito mais fácil alguém chegar e dizer assim, é assim, Patrícia, é assim, irmã Letícia, e a gente aceitar? Então, se a gente não souber a verdade, essa armadura não fica segura na gente. A gente precisa buscar a verdade do Senhor. Aí ele segue aqui, né? Mantém o cinto da verdade, couraça da justiça, ações de justiça. Você tem sido justo? Couraça está protegendo aqui, ó, coração. Lugares vitais, coração, cabeça. Couraça está no lugar vital, né? Você pode morrer se você estiver sendo injusto, assim, morrer espiritualmente falando também. Então, como tem sido as suas ações? Avalie as suas ações. Você tem sido justo? Você tem buscado ser justo? Porque se somos imitadores de Cristo, Cristo é justo. É justo no amor, né? O amor de Cristo é justo. Ah, mas o Senhor não vai condenar pessoas? Porque a irmã falou, livre-arbítrio. Não tem vida longe de Deus. A gente tem um peixinho no mar. Se a gente tirar o peixinho do mar, ele vive. Mas se a gente
joga o peixinho de volta no mar, o peixinho sai do mar, a gente joga o peixinho de volta no mar, o peixinho sai do mar, a gente vai fazer o quê? Viver eternamente jogando ele de volta? Uma hora ele vai morrer, porque ele vai ficar encalhado lá na terra, não é? Então, se a gente não quer estar na presença, como é que a gente vai viver? A gente vive hoje na misericórdia, na dispensação da graça. Mas no momento que Jesus disse, ó, quem quiser ficar comigo, vem. Quem não quiser, quem for o peixinho que quer sair do mar, tá aí livre, mas não tem vida lá fora. Foi escolha. Se não tem vida fora de Deus e eu não quero Deus, vai acontecer o que comigo? Vou morrer. Se não tem vida para o peixinho fora do mar e ele quer ficar lá na terra, vai acontecer o que com ele? Vai agonizar até morrer. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, gente. A gente pode até acusar Satanás, ele tenta, mas é a gente que decide cair na tentação. Por isso que a gente fala o quê? Pai nosso de novo. Não nos deixeis cair na tentação. Mas nos livre de todo mal. Aí voltando aqui, então, a gente já entendeu a verdade, a gente já entendeu a justiça, deixa eu ver o meu plano, prontidão, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Por onde eu for, a paz chega. Ou chega divisão, ou chega contenda, ou chega fofoca, ou chega disse-me-disse. Vocês entendem que o que está dentro da gente também tem que ser externalizado? Qual é a posição? Sabe aquela casa que você chega e parece que você fica em paz? Eu costumo orar por isso, ter uma casa de paz. Porque você chega e parece, meu Deus, eu estou no céu aqui. É tão tranquilo, tanta paz. Agora já tem casa que você chega, você nem pisou, você nem passou pela porta, você já está atordoado aqui, já está se sentindo oprimido, né? Porque não tem paz naquele lado. Então a gente tem que caminhar com o evangelho da paz. Onde eu chegar vai ter paz. O que foi que Jesus diz, voltando para os 70? Onde chegar, dê a sua paz. É a minha, é a paz de Deus, é a minha paz. Então a gente está aqui para trazer a paz. A paz em que sentido? A paz espiritual, a paz com Deus, a paz uns com os outros, a gente vai se auxiliar. E dessa forma a gente também está vestindo as armaduras do Senhor. Que é o calçado, né? A gente caminha para espalhar o evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que o inimigo vai fazer quando Deus te der uma palavra? Vai fazer tudo ficar ao contrário. Para você dizer assim, não, Deus me deu essa palavra não, porque estava tudo bem. Na hora que eu ouvi, a casa caiu aqui. Mas por quê? Ele vai fazer você sair da palavra. Ele precisa que você perca o quê? A fé. Onde a gente põe a nossa confiança? Porque se a gente botar no que a gente tem, hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Se a gente botar nas pessoas, hoje a pessoa pode acertar, amanhã ela pode errar. A gente, sem querer, gente, magoa as pessoas. Às vezes nem é a intenção da gente. Então, se eu boto a minha confiança na pessoa, qualquer dia pode ser que, né, eu fique ali frustrada. Se eu coloco a minha confiança nas circunstâncias, hoje está tudo bem, amanhã pode estar caótico. A minha confiança tem que estar em Deus, porque Deus é imutável, inabalável e ainda quer o quê? O que Ele quer pra gente? Só o melhor, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que Ele tem pra gente é algo muito maior do que a gente pensa, assim. Deus quer o nosso bem pra gente chegar ao fim que desejamos. Então a nossa confiança tem que estar em Deus. Ontem a gente estava lendo João 10 e ele fala o quê? Eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. É Ele que pastoreia todos nós. Pastoreia o pastor, pastoreia os líderes, pastoreia, né, os discípulos. Ele está aqui acima de todos nós. É por Ele que a gente vive. Foi a voz dele que a gente ouviu. O pastor Gilberto pregou e você recebeu, aceitou Jesus, mas foi porque através da voz dele você ouviu Jesus. A quem pregou para você foi usado por Jesus para alcançar você. Então a voz que a gente ouve é do nosso pastor maior. Porque tem que ser a dele. Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e aí elas vêm até mim. Vocês já viram, tem um vídeo na internet que mostra, né? Várias pessoas começam a gritar para as ovelhas virem e as ovelhas não vêm. Quando o pastor chega e dá o primeiro grito, elas já se juntam todinhas, é tão bonitinho e vem na direção dele. Mas só vem na direção do pastor delas. E ele diz que abre a porta e ele diz que quem deu as ovelhas foi Deus.
Deus, meu Pai, me deu as ovelhas e ninguém pode arrancá-la da destra da mão dele. Gente, se você está em Deus, ele está segurando assim, não pode ter arrancado a mão dele, não. Você está no lugar seguro, que é tão boa, né? Meu lugar seguro, meu esconderijo, como está no textão. Aí estou nas suas asas, teu amor. Fala do bom pastor, é exatamente isso. Então, nós precisamos ter fé em Deus. A gente pode ter fé nas pessoas de vez em quando, claro, né? A gente é humano, a gente vai acreditar, vai confiar nas pessoas. Mas o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé maior está no Senhor. Porque Ele não vai falhar. O homem pode falhar, a mãe pode, né? Ele tem uma palavra, né? A mãe pode mamãe abandonar seus filhos, né? Mas o Senhor jamais. Então a nossa confiança, o nosso pensamento e a nossa fé está em Deus. Só que se nós cremos que Ele existe, nós também precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é para crer, a fé é para receber salvação, que eu já falo da salvação, mas a fé também é para viver a vontade de Deus. Só que como que a gente vive a vontade de Deus se muitas vezes a gente está ouvindo a voz do inimigo? Lembra que eu falei? Deus diz, eu vou colocar você em tal lugar. Imagina José, não fala José, vamos falar José. José tem um sonho, tem duas vezes, né? Em que ele está acima do pai e dos irmãos, em uma posição assim. Só que ele vai parar onde, gente? Por causa da inveja dos irmãos? No poço. Do poço, ele vai para a escravidão. Da escravidão para a prisão. Imagina ele passando por tudo isso e lembrando daquele sonho. Agora imagina, Deus dá uma palavra para a gente e a gente começa, vamos para o poço, vamos para a prisão, né? Vamos para a escravidão, vamos para a prisão. O que a gente vai pensar? Se não for a nossa fé, a gente não permanece. Vai dizer logo, Deus me abandonou. Se Deus estivesse aqui, só que Deus usa até os inimigos para nos levar onde Ele disse que a gente ia chegar. E José no final reconhece isso. Ele diz assim, não, o que vocês fizeram, Deus usou para me trazer para cá para poder alimentar vocês todos. E ainda muitos outros. Então, até os nossos inimigos podem ser usados por Deus para nos impulsionar, se a nossa fé estiver no Senhor. Porque se a gente olhar para a situação que o inimigo lançou a gente, e se acovardar e não tiver mais fé, a gente não sai do curso. A verdade é essa. Hoje a gente olha para Jesus, Luiz, e confia que eu estou na destra da mão dele. Ele vai me tirar daqui, ele vai fazer, vai dar certo. E a gente vem lá no fundinho do poço. E aí chega um momento que ele tira e a gente segue agarradinho, confiando com fé nele, ou a gente não sai do poço. Ou realmente a armadilha que o inimigo lançou para nós vai nos atingir. Por quê? A gente tirou o olho de Jesus. Todo mundo fala mal de Pedro, porque Pedro afundou, fraquejou na fé. Mas ninguém deu passos na água, só Pedro. Ainda que ele tenha fraquejado no meio do caminho. Mas ele teve o quê para andar ali? Fé. Fé para perguntar, Senhor, certo mesmo deixa eu ir? A gente precisa desse tipo de fé. Fé ousada. Senhor, eu quero fazer isso aí também. Eu quero também, Senhor, me ajuda. Eu quero viver isso aí também. Pedro, eu quero andar também. Se for o Senhor, ministra a eles, vem. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. Só que estava tendo o quê? Tempestade. Aí Pedro está andando bem por sobre as águas, olhando para Jesus. Daqui a pouco ele, eita, o mar aqui nos meus pés. Eita, o vento da tempestade. Começa a olhar para a situação, o que acontece? Cai. Quantas vezes a gente não está alinhado ali com tudo, né? Não caminhando com Jesus, está indo. Daqui a pouco a gente olha para a circunstância, olha para o que está acontecendo na nossa vida, a fé fraqueja e a coisa desanda. Por quê? A gente tirou os olhos do Senhor. Não é o olho na situação, não é o olho na doença, não é o olho em quem, o que eu tenho, o que eu posso, não é em Deus. O que Ele tem, o que Ele pode fazer, quem Ele é, acabou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não significa que não vão se levantar, significa que eles não vão conseguir o quê? Nos abalar, impedir o agir de Deus nas nossas vidas, se os nossos olhos estiverem no Senhor. Então não tem como a gente vencer essa batalha se não estivermos com os olhos em Deus. E por fim, gente, deixa eu ver onde eu parei, 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão pagar todas as setas inflamadas do maligno. A gente já falou das setas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembra que a gente falou? Somos salvos. Por quê? Porque o inimigo Satanás, o nome Satanás é na verdade uma posição.
Ele é o acusador. Ele vai acusar você do seu pecado e vai dizer que você não tem como chegar até Deus. O que é que nos protege? Protege a nossa mente. Não, eu sou salvo. Cristo me salvou. O sangue dele foi derramado por mim. Eu estou redimido. Ele me reconciliou com Deus. Então não importa o que o inimigo diga, eu estou reconciliado com Deus. Agora, se existe pecado na minha vida, que a gente conversou, né? Vou me arrepender e vai haver perdão. Se eu não me arrepender, aí eu estou me jogando na mão do inimigo, porque ele vai só aumentar a investida, né? Mas se eu me arrependo e eu tenho consciência que o Senhor me salvou, a minha mente está blindada. Gente, é muito ataque na nossa mente. Blinde a sua mente. Olha o Senhor, bota a mão assim, Senhor. Tira todo o pensamento aqui que não vem do Senhor. Leva cativo a Cristo. Senhor, se tem ideias aqui que foi o inimigo que colocou na minha cabeça, tira, Senhor. Vai orando ao Senhor, pedindo revestimento, pedindo discernimento, pedindo sabedoria, pedindo para o Espírito Santo fazer o quê, gente? Colocar não é dons, é os frutos do Espírito em você, domínio próprio, Senhor, me dá paciência, me ajuda a perdoar. Vai pedindo, porque como o irmão Cleison falou, a gente começou aqui, sem Deus não dá para fazer. Ou a gente coloca ele na equação, ou a gente vai viver aquém daquilo que ele tem para nós. A palavra de Deus, a gente falou muito de proteção, não foi? Mas a gente também ataca. E o ataque é com a palavra de Deus. E o inimigo também usa a palavra de Deus para atacar a gente, só que deturpada. Ou ele muda um pouquinho da palavra, ou ele muda a intenção. Então, às vezes, ele usa a palavra exatamente como está, mas muda a intenção. Salmo 91, ele diz para Jesus, né? Olha, mas o Salmo 91 está dizendo que se você não vai nem tropeçar numa pedra que os anjos do Senhor vão te segurar. Então, você já vem, né? Você já vem, que Deus vai te salvar. Mas não pegou a gente, que ela passou quer dizer, não trocou a forma da. Exatamente. Às vezes a palavra é a mesma, mas a intenção é que você caia. Entendeu? Porque é claro que Deus protege, mas Ele não diz que por isso a gente tem liberdade de se colocar em perigo. E tentar Ele, exatamente. Porque se a gente se coloca em perigo, está tentando a Deus. Imagina o inimigo diz, vai passar na frente de um carro, porque né, Deus Todo-Poderoso vai te salvar. Aí você vai passar, gente? Não, você está tentando Deus. Agora, se acontecer algo, aí Deus pode, né? Embaixo das suas asas, Ele pode te dar Salmo 91 depois, queridos. Né? Quem está no abrigo dos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente, está protegido, está seguro. Então, cuidado com o que você ouve. Pode até ser a palavra de Deus, mas se a intenção vai te tirar da direção da palavra, esquece. Amém? E a palavra a gente não ataca. Por quê? Mais uma vez a gente fala da verdade. Então, se eu conheço a palavra de Deus, como foi que Jesus atacou Satanás? Ele disse assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não sei uma parte só da palavra, eu tenho que saber a palavra toda. Porque senão eu posso cair muito facilmente no engano, né? Porque ele trabalha muito no engano. Então, assim, cuidado, mas usa a palavra, usa a espada. Por quê? Presta atenção. Deus diz que o diabo, quando o diabo vem, a gente tem que resistir. Quando a gente resiste, o que é que acontece? Ele foge. Resistir é o quê? Se opor. Se a gente, como cristãos, nós não estamos nos levantando em oposição a Satanás, tem alguma coisa muito errada com a gente. Porque toda a obra dele é contrária de Deus. E a gente está aqui para fazer a vontade de Deus e não está se levantando contra ele, está com medo do inimigo, sendo que aquele que está conosco é muito maior do que o que vem contra nós. Não é verdade? Então, assim, Satanás, a gente resiste. Por isso que é luta, por isso que é guerra, por isso que é batalha. Agora tem um diferencial. Pecado, a gente foge. Aí eu volto para José. José, na primeira tentação, ele correu, deixou até a túnica, mas foi-se embora. Então, pecado a gente não resiste. Pecado a gente não se opõe. Pecado a gente foge até da aparência. Nem é pecado aquilo, é até isso. Mas se me levar a pecar, não vou chegar nem perto. Então, por quê? Porque hoje a gente falou da luta espiritual contra Satanás. Mas a gente luta contra Satanás e suas hostes. São 3 lutas, tá? Contra o pecado, Satanás e suas hostes, contra o pecado e contra o mundo. Porque lembra que a gente falou que o inimigo atua no mundo, no espírito do mundo? Então a gente não pode ser Maria vai com as outras. O mundo está numa direção, a gente tem que ir em outra. Que provavelmente eles estão na direção errada. Não tem aquela coisa de a voz da multidão, a voz de Deus, não.
cuidado, né? A voz de Deus é a voz de Deus, a da multidão é outra. Então a gente tem essas três lutas, até porque uma das coisas que a gente lê aqui, a gente tem que renovar a nossa mente. A gente tem que renovar para não se adequar ao quê? Ao mundo, ao sistema, aquilo que governa, a cultura, ao que ele tenta fazer a gente estar ali sendo influenciado pelo aquele espírito. Então, vê como é interessante. Três lutas. Espiritual, existe uma batalha acontecendo, e pecado e o mundo. Todo mundo entendeu até aí? Para finalizar, a gente vai ler aqui o 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, orar nunca é demais. Nunca é. Ah, como é que eu vou orar sem cessar? Vou passar o dia todo dentro do quarto orando. Não. Você vai ter consciência da presença constante de Deus na sua vida. Então, você está no trabalho, Deus está aqui no meu trabalho. Começou, o irmão falou, né? Às vezes a gente fica agitado, fica dando um estresse. Não, mas Deus está aqui, ó. Deus está aqui, Senhor, me ajuda aqui. Que esse chefe está me aperreando, me ajuda. A gente está ali lavando no dia corriqueiro, cotidiano, está lavando louça, vai conversando ali com o Senhor, não tem nada demais. Vai ali conversando, né? E vai tendo aí, seja intencional. Se você tem esposa, marido, filho, alguém que mora com você e a pessoa está ali, você não tem consciência da presença dela, você não se comunica com ela, você não está ali, né, buscando agradar também, por que a gente não faz isso com o Senhor? Isso é orar constantemente, é saber que estamos cada segundo na presença de Deus, então a gente interage com Ele, como a gente interagia uns com os outros aqui, né? Mas também tem, ele fala aqui, né, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Gente, às vezes não é pedir só uma vez, não. Se humilha diante de Deus, sabe? Vai para a presença do Senhor. Senhor, eu só vou sair daqui quando eu tiver uma resposta. Me ajuda, vai se humilha, suplica. Às vezes a gente é muito assim, né? Como se Deus fosse, nem sei o que a gente pensa de Deus. É tipo, pedir, tá tudo certo. Não, tem coisa que a gente tem que suplicar. É uma súplica, tem que ser de dentro para fora. Vê, Ana. Ana, quando ela recebe, é quando ela está suplicando ali. Tanto que o profeta disse que ela estava até bêbada, olha que coisa. Mas porque ela estava tão entregue, suplicando tanto naquele momento, que ele não conseguiu entender aquele mover, faltou discernimento. Mas foi uma entrega. Às vezes o que Deus está querendo da gente é que nós entreguemos a nossa alma no altar. A gente não está, porque ele diz assim, olha, esse povo, olha que coisa. Tem uma passagem que ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então pode ser que a gente esteja orando com a nossa boca, mas o nosso coração esteja muito longe de Deus. Então súplica sai da sua boca, porque primeiro veio do seu coração. E estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Intercessão. Orem uns pelos outros, orem pelo pastor, orem pelos líderes. A guerra, está todo mundo vivendo essa guerra. Cada um está sendo atacado de um jeito. Pode ser que um esteja machucado espiritualmente hoje e aí não está conseguindo orar. Mas aí você está forte espiritualmente, vai lá orar por ele. Você está guerreando por ele, está ajudando. Se os dois estão fracos, não tem ninguém para orar. Peraí, Senhor. O Senhor é general de guerra. Toma a frente aqui dessa situação e vence por mim. Porque eu não sou capaz, gente, tem coisa que a gente não é capaz não. Que a gente tem que suplicar, interceder e pedir que o Senhor entre naquela batalha. Se a gente volta para o Antigo Testamento, nas batalhas humanas, eles buscavam ao Senhor. E quando o Senhor dizia que ia com eles, aí eles sabiam que a batalha era garantida. Aconteceu deles irem sem o Senhor. O que foi que houve? Foi o pessoal de Ai, não foi? Da cidade de Ai. Era menor. Era pouca gente, não tinha muralha, não tinha nada, e eles perdem. Por quê? Porque não buscaram o Senhor não foi para a batalha com eles. Porque tem a batalha física, mas também tem a espiritual. Se a gente não tiver alinhado ali com o céu, a gente não vence. Então tem coisas que, na verdade, já coloca Deus em tudo. Deus chega assim, Senhor, ó, essa doença, não sei o que está acontecendo, já passei por médico, já passei por tudo. Entra nessa situação, Senhor. Me dá vitória. Se for inimigo, se for principal, potestade, oposição, que seja, Senhor. Eu sei que quando o Senhor entra, não tem derrota. Não tem derrota na presença de Deus, não, gente. Impossível. Só tem vitória quando o Senhor pega, só tem vitória. O problema é que a gente sempre tira da mão de Deus, né? Pra gente fazer, na minha força, eu vou conseguir.
Desse jeito. Desse jeito. Tá? Que a gente vê Deus não viu Deus fazer nada, ele já tá, né, puxando de volta. Mas não, que a gente colocar nas mãos do Senhor, a gente tem que deixar nas mãos dele, que ele vai dar a vitória. Só para finalizar aqui, dá 35 minutos, lembrem-se que estamos na batalha? Estamos. Tem uma guerra? Tem. Mas olha que interessante, a gente está no lado vencedor. Aí às vezes a gente se pergunta assim, poxa Deus, mas se Jesus já venceu, por que a gente ainda tem que lutar? Aí eu fui pesquisar, sou curiosa, como era a guerra, né? Porque diz assim, quando ele é derrotado, a guerra acaba, né? Se ele derrotou Satanás, a guerra não tinha que acabar? Aí eu vi que muitas vezes o que acontecia? Aquele rei opositor era derrotado, eles iam lutar com mais força porque eles estavam com raiva, porque tinham perdido. E é exatamente o que a Bíblia diz pra gente, né? Diz que Satanás, quando vê que já está chegando primeiro, acabou para ele, ele intensifica a batalha. Então, quando a gente olha assim, de misericórdia, que peso, como é que pode estar acontecendo isso? É porque ele está arretado, porque foi derrotado. Então, se levanta assim, Jesus venceu, bora. Está arretado porque foi derrotado, sabe? Aí ele vem com tudo. Eu vou arrancar o que eu puder, mas está repreendido, misericórdia. Mas se a gente sabe a verdade, que nós somos mais que vencedores em Cristo, ele vai se levantar para quê? Para cair. Diz que por 7 caminhos, não, por um caminho o inimigo vem, por 7 ele tem que sair, né? Então assim, reconheça a palavra, conheça a verdade. Coloca a armadura, como a gente falou, com consciência, racionalidade, né? Com razão, entendendo que é aquela armadura. Para que você saiba que não é só falar da boca para fora. É se vestir, é agir, é se posicionar, é orar, é entrar na batalha muitas vezes. Tem uma passagem que diz que Deus estava procurando alguém que entrasse na brecha e não encontrava. Quantas pessoas ao nosso redor podem estar esperando alguém que entre na brecha por elas? Para Deus poder fazer, porque já não tem mais força. Então, assim, estejam atentos espiritualmente, porque a gente não ganha nada se não começar lá no Espírito. Amém? Eu queria deixar uma tarefa de casa para vocês. A leitura de Isaías 59. Em Isaías 59 vocês vão ver porque Paulo diz que a armadura de Deus. Isaías 59 você vai ver Deus vestindo a armadura dele para pelejar por um povo que estava sem armadura. E aí na palavra você vai ver ali como é um povo sem a armadura de Deus. Né? Tudo que acontece, tudo que faz é tudo contrário. Estão sem a verdade, estão sem a justiça, estão sem a salvação. E aí Deus vai lá e bota a armadura dele e vai pelejar pelo povo. Então é por causa dessa palavra que o apóstolo Paulo ele fala pra gente das armaduras de Deus. Amém? Amém.